Shalom, abençoado! Estamos aqui no devocional capítulo 8 do livro de Esté. E agora é o decreto do rei em favor dos judeus, né? Havia um decreto de morte para os judeus, só que agora o decreto é de vida, é de esperança. E é isso que eu desejo para você nesse dia, um dia de esperança, de vida. Decrete a sua boca, é boca de profeta. Então declare o que você quer, o que você precisa, o que você deseja. O Espírito Santo, a linguagem dele é a linguagem de sonhos. Ele está ali só na expectativa de ouvir o seu pedido, a sua oração para começar a realizar. Então faça isso em nome de Jesus, porque Deus é o Deus do impossível. Transforma a maldição em bênção. Aqui era uma grande maldição que tinha acontecido contra o povo judeu, e aqui a gente vai ver nesse capítulo que a maldição se transforma em bênção, que o choro se transforma em alegria, a tristeza se transforma em alegria, a tristeza pula de felicidade. Aleluia, glória a Deus. Eu tenho experimentado isso, viu? Muito na minha vida. Eu fico muito feliz com o que Deus tem feito. Grandes coisas o Senhor faz por nós e por isso estamos alegres. Aleluia. E mesmo que você não esteja, fique, porque Deus é sua força, Deus é sua alegria. Bom, antes de a gente começar essa leitura aqui do capítulo 8, eu quero te convidar para nós orarmos. Vamos lá? 1, 2, 3, aquele bom dia bem especial, hein? 1, 2, 3 e bom dia, querido, lindo, fofo, cheiroso, maravilhoso Espírito Santo. Te amamos, Senhor. Bendizemos o teu nome e declaramos que tu és o Deus de nossas vidas, que não existe nenhum outro, que tu és o suficiente. Jesus, obrigada por morrer na cruz por nossos pecados, por nos libertar, por nos trazer salvação. Obrigada, Senhor, por nos purificar com teu sangue. Deus, obrigada por transformar nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, pelo decreto de vida que o Senhor tem para nós. Obrigada por tirar o decreto de morte, de maldição de nossas vidas. Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Então vamos lá. Capítulo 8. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu a rainha Esté todos os bens de Ramã, o inimigo dos judeus. E Mardoqueu foi trazido à presença do rei, pois Esté lhe dissera que ele era seu parente. E o rei tirou o seu anel, o selo que havia tomado de Ramã, e o deu a Mardoqueu. E Esté o nomeou administrador dos bens de Ramã. Minha gente, que reviravolta! Ramã foi enforcado na própria forca que ele fez. Esté revelou ao rei, né, que Mardoqueu era parente, criou ela era filha adotiva dele, que eles eram judeus, e o rei foi lá e tirou o anel, selo, deu para Mardoqueu. Todos os bens de Ramã foram para Esté. Que reviravolta! Era um decreto de morte, era um decreto péssimo, de tristeza, de lamento para o povo judeu. E aqui começou, né? Mas ainda não finalizou, ainda tem mais coisa aí para acontecer. Mas pense na alegria que já estava Mardoqueu e Esté com isso, né? Versículo 3. Mas Esté tornou a implorar ao rei, chorando aos seus pés, que revogasse o plano maligno de Ramã, o Agagita, contra os judeus. Então o rei estendeu o cetro de ouro para Esté, e ela se levantou diante dele e disse: se for do agrado do rei, se eu posso contar com seu favor, e se considerar justo que eu escreva uma ordem revogando as cartas que Ramã, filho do Agagita Hamedata, escreveu para que os judeus fossem exterminados em todas as províncias do império. Pois como suportarei ver a desgraça que cairá sobre o meu povo? Como suportarei a destruição da minha própria família? Então, grandes coisas tinham acontecido, né? O rei tinha dado todos os bens de Ramã para Esté, tinha colocado o pai dela adotivo, né, como segundo ali no reino, né, que ficou no lugar de Ramã. E tinha um anel, selo, mas não era o suficiente. Esté ainda estava chorosa, ainda estava triste, estava desesperada, porque ainda tinha um decreto de morte sobre seu povo. E aqui ela abriu o coração, rasgou o coração para o rei. Vamos ver aqui a resposta do rei, versículo 7. O rei Xerxes respondeu à rainha Esté e ao judeu Mardoqueu. É Mardoqueu aqui nessa linguagem, né? Na linguagem tradicional que eu lia da minha outra Bíblia é Mordecai. Então, às vezes, ainda me tropeço aqui. É Mardoqueu aqui. Mas beleza, inclusive eu vou fazer um curso de língua hebraica, né, do idioma, para ler a Bíblia em hebraico. Vou começar a falar hebraico, e aí eu vou saber Mardoqueu, Mardecai, qual é que é de mesmo.
mas eu tô muito empolgada com isso, viu? Eu já tô na pré-inscrição. É um curso de 9 meses, são 2 aulas por semana. É a Universidade de Israel. Uhul! Aleluia, glória a Deus. Eu tava querendo muito quando eu tivesse dinheiro me matricular. Então tô na expectativa de ser aceita, de um negócio funcionar e eu enriquecer esse devocional aqui, em nome de Jesus. Vamos lá, né? Então, o rei, versículo 7. O rei Xerxes respondeu à rainha Esté e ao judeu Mardoqueu: mandei enforcar Ramã e dei os seus bens a Esté, porque ele atentou contra os judeus. Escrevam agora outro decreto em nome do rei em favor dos judeus, como melhor lhes parecer, e selem-no com anel, selo do rei, pois nenhum documento escrito em nome do rei e selado com seu anel pode ser revogado. E isso aconteceu no 23º dia do 3º mês, o mês de Sivan. O mês de Sivan é aproximadamente entre maio e junho, né? A gente já tá conhecendo o calendário hebraico, né? Eu vou conhecer bem, uhul! Vou conhecer os números em hebraico, o alfabeto em hebraico, os meses em hebraico. Meu filho, ele ano passado começou, ele tá no 2º ano agora, né? Ano passado ele começou conhecendo o alfabeto, as sílabas, hoje ele já escreve, já faz números. Então daqui a pouquinho eu também aprendo um novo idioma, uhul! Você acha que eu tô querendo inglês e espanhol? Tô, mas antes disso é o hebraico, ainda é o hebraico da Bíblia, não é? Porque existe o hebraico moderno, né? Mas o que eu quero é o hebraico da Bíblia. Vamos lá. Os secretários do rei foram imediatamente convocados e escreveram todas as ordens de Mardoqueu aos judeus, aos sátrapas, aos governadores e aos nobres das 127 províncias que estendiam da Índia até a Etiópia. E essas ordens foram redigidas na língua e na escrita de cada província e de cada povo, e também na língua e na escrita dos judeus. Mardoqueu escreveu em nome do rei Xerxes, selou as cartas com o anel selo do rei e as enviou por meio de mensageiros montados em cavalos velozes das estrebarias do próprio rei. O decreto do rei concedia aos judeus de cada cidade o direito de se reunirem, de se protegerem, de destruir, matar e aniquilar qualquer força armada de qualquer povo ou província que os ameaçasse, e ele, suas mulheres e seus filhos, e o direito de saquear os bens dos seus inimigos. O decreto entrou em vigor nas províncias do rei Xerxes no 13º dia do 12º mês e no mês de Adar. Uma cópia do decreto foi publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo e de cada nação, a fim de que naquele dia os judeus estivessem prontos para vingar-se dos seus inimigos. Os mensageiros montando cavalos das estrebarias do rei saíram a galope por causa da ordem do rei, e o decreto também foi publicado na cidade de Suzã. Os mensageiros montando cavalos das estrebarias do rei saíram a galope por causa da ordem do rei, e o decreto também foi publicado na cidadela de Suzã. Mardoqueu saiu da presença do rei usando vestes reais em azul e branco, uma grande coroa de ouro e um manto de púrpura de linho fino, e a cidade de Suzã exultava de alegria para os judeus. Foi uma ocasião de felicidade, alegria, júbilo e honra. Em cada província, em cada cidade, onde quer que chegasse o decreto do rei, havia alegria e júbilo entre os judeus, com banquetes e festas. Muitos que pertenciam a outros povos do reino tornaram-se judeus, porque o temor dos judeus tinha se apoderado deles. Minha gente, que alegria, né? Esse capítulo 8 é uma reviravolta nessa história. O livro de Esté fala muito sobre isso, né? Sobre a esperança, sobre a gente ganhar as coisas no reino espiritual, sobre a gente lutar no reino espiritual para conquistar aqui no reino físico. Então a gente viu o decreto do rei em favor dos judeus e como foi de alegria e bênção, né? Em toda a cidade de Suzã, em todas as províncias do reino. E como Esté e o Mardoqueu foram usados para a honra e glória do Senhor.